Com vocês, Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. Está começando mais um episódio do podcast da Clínica do Pet. E hoje vamos falar sobre um assunto peculiar. O tema do nosso episódio é o mosquitinho da encrenca. Qual será que é esse mosquitinho, hein? Vamos saber um pouquinho mais e para enriquecer este episódio, a doutora Carol presente aqui para nos ajudar em mais um episódio. Olá, muito obrigada por mais um episódio. Vamos lá. Muito bem, obrigado, doutora. E também presente, doutora Isabela. Como que eu vou falar o seu sobrenome, doutora? Eu vou pedir pro nosso editor colocar o sobrenome dela na tela, porque eu vou tentar soletrar isso aí, vai ser difícil. Vamos ver. Vamos lá. Doutora Isabela Sakakura. Ó, acertou de primeira. Muito bem, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda. Eu quem agradeço. É uma honra estar aqui com vocês de novo. E vamos para mais um episódio. Mais um episódio. Doutora Fernanda também, agradeço aí a presença, mais um episódio. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui discutindo sobre um assunto tão polêmico e importante, pensando na cidade onde a gente vive, né, onde está estabelecido a clínica, porque acaba sendo uma doença bem endêmica e que a gente acaba pegando muito na rotina. Certo, e o tema do nosso episódio é o mosquitinho da encrenca. E qual mosquitinho que é esse? Quem quer revelar esse mosquitinho? É o mosquitinho, né, que transmite a leishmaniose, né, o famoso mosquito palha, né, é um grande vilão aí que tem a capacidade, né, de transmitir o protozoário que vai, né, desenvolver a doença leishmaniose. Certo, e doutora, o que é essa leishmaniose? A leishmaniose, uma curiosidade à parte, ela também já foi chamada por muito tempo de úlcera de Bauru. De Mas tão isso importante geral? que ela é aqui. Geral, você procura na internet. Né? Você Pode acha? aparecer. De tanto que a gente tem a casuística aqui. Aqui é um problema de saúde pública. É uma zoonose, né? Então, tanto os animais, né, quanto os seres humanos podem pegar. A transmissão não é feita de maneira direta, depois a gente vai entrar mais especificamente nesse assunto. Mas é uma doença, como a doutora Fernanda falou, causada pelo protozoário da Leishmania, que pode causar diversos sintomas, né? Então, ele pode trazer complicações internas, complicações na parte de pele. Inclusive, a doutora Carol vai saber falar sobre isso até melhor do que eu, por ser uma dermato. Dentre diversos outros problemas. Agora eu fiquei curioso nessa parte. É úlcera de Bauru? Úlcera de Bauru. E isso aí, se chegaram a pesquisar um pouquinho mais, é porque foi um foco muito, muito grande em Bauru, e aí por isso que isso aí se alastrou. Bauru Ou deu início em Bauru. Até hoje tem, né? Até hoje tem. Muito. A nossa casos. região, né, pelo clima, na época quando estava construindo a ferrovia, foi uma época, né, onde teve Muita contaminação. né, o desenvolvimento da cidade. E úlcera porque faz uma ferida na pele, Isso, né? Então, assim, um dos sintomas, né? Dentre outros. Mas marca bastante essa ferida. Sim. E foi o que mais chamou a atenção do pessoal. Por Tá. isso, úlcera de Bauru. E doutora, como que a leishmaniose ela é transmitida? Ela é transmitida pelo mosquito. Obrigatoriamente, né, Cá? pelo Obrigatoriamente? Precisa do mosquito. Não é se o cachorro é positivo, ele não vai passar para a pessoa. Mas se é o mosquito que transmite a doença. Porque tem muita gente antigamente, né, que via, meu cachorro tá com leishmaniose, não posso ter contato, não posso pegar, não posso ficar abraçando, porque vai passar. Mas não é o animal que passa, é o mosquito que vai transmitir a doença. E é qualquer mosquito? Ou não tem um Só o específico? Não, só o mosquito palha. Então, se mosquito você palha. for picado pelo mosquitinho da dengue, é o mosquitinho da dengue. Não vai fazer a transmissão de leite. E o mosquito palha, ele tem que estar contaminado pelo Sim, protozoário. muito né? importante. Que nem o mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, ele não é porque picou, você vai ter a doença. Não, ele precisa estar contaminado, né? E para ele estar contaminado, ele precisa picar um animal contaminado. Isso, né? um animal ou um ser humano, né? Eu acho Isso. que foi isso que comentou que é uma zoonose. Isso. Então, ele tem essa capacidade, né? De passar de tanto de humano para humano, quanto de humano para pet e de pet para humano. Mas precisa ter esse vetor, precisa ter o mosquito. A única exceção é entre os pets, né? Assim, entre, por exemplo, mãe e filho. Pode passar por via transplacentária. Então, se você tem uma cadela com leishmaniose, é até importante castrá-la. Porque se ela vier a dar cria, pode nascer infectado. Tá. E aí um animal infectado pela leishmaniose, ele sempre vai ter leishmaniose?
Ele sempre vai ser ter. portador da leishmaniose. Portador. Ela não Então, tem independente cura. da fase da doença, se o mosquitinho for lá picar, ele vai transmitir. Ou não? Tem uma fase aguda da doença. Depende da carga para Depende da que ele carga. tiver. É. Também. Porque, não pode. É isso mesmo, é por isso que a Ká pontuou. Uma vez portador, sempre portador. É que um paciente bem assistido, acompanhado, monitorado e com o tratamento feito de maneira correta, a gente consegue diminuir a carga parasitária. Então, esse animal, ele deixa de ser transmissor. Portador, ele sempre vai ser. Então, por isso que é importante você ir até um veterinário de confiança, para receber o melhor tratamento, né, o tratamento mais adequado, porque não é uma receita de bolo. Hoje, leishmaniose, ela envolve muitos fatores, a gente tem que avaliar o paciente no geral, para definir em qual fase da doença ele se enquadra, até para a gente direcionar melhor o tratamento e fazer esse controle da carga parasitária. E é importante você sempre fazer os exames com mais frequência. Né? Isso. Eu gosto de comparar como se fosse uma casa. Então, o seu corpo, o pessoal tem o costume de falar que o corpo é um templo. Então, o corpo dos animais, né, é uma casinha. Se você tem o protozoário, eu comparo com a areia, né? Então, se você coloca areia nessa casa, conforme você vai limpando, que é fazendo o tratamento, vai sair, mas sempre fica um farelinho aqui ou outro ali. Então, diminui a contaminação, né? Porque a chance de você pisar num farelinho de areia ali em casa é menor. Mas sempre vai ter. E se você não cuidar, sempre vai voltar a encher novamente. Então, por isso, tem que fazer esse acompanhamento. Tá. E quais são os sintomas que o tutor percebe de que o animalzinho dele tá com a leishmaniose? Emagrecimento. Isso, existem os sintomas mais comuns, né? Não tem, assim, um que é específico para a doença, mas que chama muito a atenção, porque os sintomas, eles são bem variados. E, assim, depende muito de cada paciente. Não é porque tem leishmaniose que vai apresentar todos esses sintomas. Tem animal que é até assintomático. Isso. Tem paciente que é até assintomático. A gente pega, às vezes, no exame de rotina. Então, os mais comuns, né? Como a Isa pontuou, emagrecimento progressivo, né? Ferida em ponta de orelha. Isso. Feridas que não crescimento das cicatrizam. unhas, né? Crescimento das unhas. Crescimento das unhas. Você corta, em menos de 2 semanas já tá tudo grande de novo. O narizinho forma como se fosse uma parte grosseira, uma casca também é muito comum, a pontinha do nariz aqui. Aumento dos linfonodos, né? Que são os gânglios, que geralmente o pessoal acaba... E tem um tempo de quando ele foi picado até ele começar a se manifestar os primeiros sintomas da doença? É muito individual porque depende do status imunológico do paciente. Se ele tem uma boa imunidade naquele momento, ele pode ser só portador e o sistema imunológico mantém aquilo ainda em equilíbrio. A partir do momento que a imunidade começa a ficar comprometida, o parasita ele pode começar a se proliferar, né, crescendo ali e desenvolvendo os sintomas. Então, às vezes, no começo, é muito assintomático. E não tem essas alterações clínicas. A gente acaba, às vezes, até dificultando o diagnóstico desses pacientes, porque a gente faz, às vezes, um exame mais de rotina, uma sorologia, e vem negativo, né? Por isso que, assim, um negativo não vai dizer que ele é 100% negativo. A gente tem que sempre estar acompanhando e monitorando, porque se existe algum tipo de suspeita, e mesmo vindo negativo, a gente tem que investir em outros exames, ou, né, se programar para refazer esses exames com uma certa frequência. Então, é muito individual. Às vezes, teve lá o contato e logo ali, depois do intervalo de tempo, 10, 15 dias, já começa a apresentar sintoma. E tem aqueles que não, que podem demorar aí muito tempo, às vezes até anos, sem desenvolver os sinais da doença. A Hope não tem, né? Não. Leishmaniose. Hope não. Você tem 7 animais. Nenhum tem a leite. Nenhum tem leishmaniose? Graças a Deus. Mas são resgatados todos, né? Os meus são... alguns. 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 E Uns tem comprado no 4, meio? os 4 são resgatados. Um é comprado e 2 nasceram lá. E qual que é o diagnóstico hoje para leishmaniose? A gente faz através do exame de sangue, da coleta de sangue, manda para Sorologia. E aí que ele vai medir a carga parasitária que o animal tem. Aí, como a Fer falou, pode ser que venha negativo, mas não quer dizer que o animal é negativo. Nós temos Vai outros depender da exames mais imunidade. profundos também que dá para fazer, né? Se a suspeita for muito intensa. Então, testei um animal 2 a 3 vezes. Não veio positivo na sorologia. Mas eu tenho
assim, ele tem muito sintoma, muita parte clínica, você tem uma desconfiança, né, muito grande. Nós temos como fazer PCR, até mesmo PCR de medula, né, que são exames mais complexos. E o PCR, ele é nível molecular, né? Então, ele vai tentar, né, ir atrás do material genético do protozoário. Só que também depende muito de quantidade de carga parasitária. Porque se eu tenho pouco carga parasitária, às vezes o exame ele não pode ser tão ali sensível naquele momento. É achar uma agulha no palheiro. Esse exame ele é mais caro. Ele acaba sendo um pouco Ele é mais mais caro, caro. porque a gente dá preferência por fazer a coleta do sangue da medula óssea, né? Então, a gente tem que fazer uma leve tranquilização, trabalhar analgesia, porque entra com uma agulhinha no osso e faz a coleta ali. Ele acaba sendo mais sensível. E existe também a punção de linfonodo. Só que também, se vier negativo, não significa que ele seja negativo. Às vezes, naquela região que eu coletei, aquele linfonodo não veio. Dá para fazer até a biópsia de linfonodo. Biópsia de linfonodo. Então existe uma variedade muito grande de possibilidades que a Existe. gente tem para diagnosticar. Por isso que é importante, quando existe a suspeita, a gente tentar conversar com o tutor, porque às vezes gera uma frustração, porque não é fácil diagnosticar. Não. Depende de muitos fatores, depende de qual exame que a gente vai pensar de investir, porque às vezes é uma construção. A gente, às vezes, investe em alguns exames, vem negativo e persistir na suspeita, o tutor ele tem que estar ciente que ele vai precisar refazer esses exames, ou a gente vai ter que fazer, por exemplo, um PCR. E aqui é uma região endêmica, então, assim, acaba sendo um diagnóstico diferencial para muitas doenças. Às vezes, chega lá com uma lesãozinha de pele, pode entrar como diferencial sendo leishmaniose, ou está emagrecendo e a gente não sabe a causa, pode ser uma leishmaniose. Sempre acende um alerta, né? Então, sempre acende um alerta. Por isso que a gente, dentro do consultório, a gente reforça muito a importância desses tipos de exames, porque são sinais, sintomas muito inespecíficos e que podem colocar a leishmaniose como várias possibilidades de diagnósticos. Então, por isso a importância do tutor estar ciente de investir nesse tipo de exame, que não é algo que a gente está forçando, mas que sim pode, às vezes, mudar completamente a linha de raciocínio. Inclusive, já aconteceu várias vezes comigo na clínica. De estar fazendo a triagem, fiz o exame, veio a primeira vez negativo, fiz de novo. Às vezes veio já negativo de novo, mas veio positivo, ou aí testei de novo até vir positivo. E às vezes é um sintoma tão aleatório, igual Sim. tem a Matilda. Ela começou Matilda. com... Queda de pelo, né? Não, ela começou a mancar. Mancar. Ela só mancava, ela não tinha mais nada. Então, parecia que ela tinha batido, ou alguma coisa Isso. assim. Aí entrava com anti-inflamatória, a primeira vez melhorou, depois começou a voltar, não melhorava mais, fez Sim. o teste positivo para leite. E eu percebo vocês falando bastante sobre essa conscientização para o tutor para realizar exame. Tá tendo uma certa dificuldade do tutor entender da importância disso em consultório? Eu acho que hoje melhorou bastante. Melhorou bastante. Ou será que é o público que vocês estão atendendo que tem uma consciência um pouco... A gente conversa muito com eles, né? Sim. Inclusive, por exemplo, vai fazer uma vacina, um filhotinho, um dos primeiros assuntos que a gente entra é a leishmaniose, né? Como prevenção ali. Então, a gente sempre tenta focar sobre check-up, sobre necessidade de Isso. exame. E isso vem facilitando pra gente em consultório, né? Principalmente quando a pessoa resgata um animal. Porque é um animal que estava na rua, você não tem referência nenhuma. Histórico, a gente né? sempre tenta... Entendi, mas um check-up normal, vocês não colocam o teste para leishmaniose? Ou coloca também, quero fazer um check-up. É um indicativo para... A gente acaba preferindo fazer exames mais básicos, um hemograma, uma função renal, uma função hepática. E aí já pode começar a querer rascunhar para um possível diagnóstico de leixe. Mas, principalmente nos resgatados, né, a gente já acaba tocando no assunto e acaba, às vezes, até preferindo que entre como forma de check-up, porque é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe da onde ele veio, né? Com que teve contato. E o mosquito, né? Infelizmente, ele está muito presente na nossa região, né? Por conta do clima, ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição. Então, assim, quintal que tem muita folha, que tem muito lixo, que tem muito cocô, acaba sendo pensando em prevenção, uma ação
coletiva. Igual a dengue, nessa parte, Igual né? a Só que a dengue é dengue, com a água e essa parte com a matéria orgânica. O mosquito, ele consegue, né, atingir, assim, uma distância interessante. Então, às vezes, você mantém o seu quintal ali super limpo, super organizado, mas o vizinho não. Bem do vizinho, né? E eu já tive esse problema. Um dos diagnósticos que eu fechei de leishmaniose, ele falou, mas aonde o mosquito se prolifera? Fomos explicando, conversando. Ele falou, mas o meu quintal não é assim. Eu falei, mas o mosquito, ele não tá restrito ali, aquele espaço, né? Sim. Aí ele começou a pensar... Tem os passeios também, né? Você leva Tem pra os passear, passeios. pode acontecer. Daqui, acho que horários, casas os 2 vezes pra frente da dele tinha um terreno baldio, alguma coisa assim, que o pessoal depositava muita matéria orgânica. Não, e outro ponto também é essa questão dos passeios, porque às vezes, mas o meu cachorro, ele mora em apartamento, ele não vai pegar leishmaniose. Você vive com ele 24 horas dentro do apartamento, né? Você não sai para passear, nem que for ali na calçada, às vezes levar num parque. E mesmo no apartamento pode entrar, não tendo tela, não... E a doutora Carol falou referente a horários. Tem um horário específico que... Tem o horário de pico, né? Que a gente fala que é logo no amanhecer e o entardecer. Que é a hora que a gente passeia normalmente. Exatamente, nos que é a hora que é mais fresco, mais confortável. O mosquito também gosta desse horário. É onde o horário que o mosquito ele tá mais ativo. Então, existe uma maior chance dele acabar sendo picado. Tá. Devo me preocupar ou tem tratamento? Tem tratamento. Tá. Vocês pensaram para responder, tá? É porque é Se eu fizesse assim, ó, não complexo. sei se a câmera pegou. Tem tratamento? Tem. Tem tratamento? Teve uma pausa aí É no porque meio. quando a gente fala que tem tratamento, a pessoa pensa num tratamento curativo automaticamente, né? Então, eu vou tratar, ele vai sarar e vai seguir a vida normal. E não é assim. Ele não vai sarar. Nós vamos tratar, vai melhorar a sintomatologia. É um animal que pode voltar a ser saudável, né? Mas ele sempre vai ter A gente leishmaniose. vai controlar a doença. Isso. Não curar, né? A gente vai só controlar. Só que um animal desse, ele tem um tempo de vida menor? Ou não? Ele pode chegar a uma idade... Se ele não tivesse a doença, é normal. Ele pode chegar, ele pode ter uma vida um pouco mais extensa, assim, pode às vezes ter uma vida normal. O segredo é que esse paciente ele precisa ser muito bem acompanhado e monitorado. Porque, assim, o que acontece é a gente diagnostica, inicia com tratamento, a pessoa some. Porque o cachorro estabilizou. Quem fica bem, E o estabilizou. tratamento é medicação. Medicação. É medicação que o próprio dono dá na casa dele ou não? Tem O próprio que dar dono. Sim, o dá próprio na dono dá na casa, casa. Só que assim, tem que fazer o acompanhamento regular, porque a evolução da doença ela é muito silenciosa. E é uma doença sistêmica, né? Que pode acometer órgãos internos, então pode ter alteração em fígado, no baço, nos rins. Então precisa de ter, né, uma assistência, um acompanhamento para a gente não ser pego de surpresa. Se o tutor tem essa preocupação de fazer o acompanhamento, a gente consegue estender muito a vida desse paciente. Às vezes morre de velhice, não morre pela doença. E tem aqueles pacientes que acabam falecendo pela própria doença. Mesmo com o cuidado do tutor. Mesmo o tutor em cima... Mesmo. E A quando... gente vem pegando umas leishmanioses bem resistentes ao tratamento. Porque também é importante falar que o tratamento ele é individualizado para cada animal. Não é uma receitinha não é de porque bolo. a gente tem um protocolo, né, voltado para a doença, mas tem animal que vai responder com uma determinada medicação e tem animal que não vai responder. Tem animal que vai ter efeito com uma medicação, efeito adverso, e o outro que não. Então, cada tratamento, cada animal é individualizado. Fora que o tratamento não é só medicação, né? Tem que cuidar de alimentação, tem que cuidar de suplementação, do ambiente. Então, tudo isso depende muito de todo esse conjunto. E do próprio organismo do animal. E a doutora falou assim, referente a ter cuidados regulares, né? Seria visitar o veterinário, fazer exames. E qual que é a periodicidade de se fazer isso? Descobrir que o meu animal é portador ou tem leishmaniose, por mais que está controlado, né? Qual que é o tempo que eu tenho que retornar para ter uma consulta, para a gente voltar a investir em exames? Depende. Depende muito. Só que assim, quando eu diagnostico, isso já vai até em receita. Eu já deixo isso até anotado na receita. No começo, tem que fazer o acompanhamento mensal. Não adianta. A gente precisa monitorar até para ver como que está sendo a resposta desse paciente. Porque a gente tem que monitorar os efeitos adversos dessa medicação. A gente tem que monitorar se não está sobrecarregando alguma outra estrutura. Como que está sendo função renal, função hepática. Carga parasitária. Então, tem que fazer o acompanhamento mensal. Ele estabilizando, ele respondendo bem ao tratamento, a gente começa a espaçar. Mas é um paciente que vai ter que fazer visitas regulares à clínica, né, ao veterinário. Tá. E tem prevenção
Tem. Tem as coleiras preventivas, né? Repelentes, tem as pipetas também, hoje em dia tem bastante. Pipeta seria? É que a gente aplica no dorso do animal. Ah, Também nossa, tem algumas se eu não que me são engano, foi repelentes. esse que a gente aplicou no Chico e deu alergia nele. Todo produto novo que você vai colocar uma primeira vez, você sempre tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Colocou, esteja em casa para você acompanhar, monitorar, porque o Chico, ele é alérgico. Já já tem. Carol, eu É um recordo, absurdo. teve que dar banho no Chico, mesmo assim, e fez casquinha de ferida, né? Mas isso é uma reação individual. E não é né? muito comum. Não é muito comum. Não, é o É que ele é Chico um CMRV casamar. positivo, né? Ele é extremamente alérgico. É o quê? CMRV positivo, lembra que a gente brincou? Que é cachorro de veterinário. Então, tudo que puder ter de efeito adverso, eles vão ter. Vão ter. É bem Então, como a Carol falou, né? Tem as pipetas, né? Não são todas as pipetas, são pipetas específicas. Coleiras também não são todas. Coleiras não são todas. E a coleira, É. sempre gosto de lembrar, porque a gente pega muito na Muito. clínica, a pessoa coleira. compra a coleira tá muito larga. Ela precisa ter o contato. Se eu não me engano, nas caixinhas já vem explicando Sim. a Isso. forma correta de colocar. Se eu não me engano, é mas um dedo que tem que dois passar, dedinhos. dois, né? Dedinhos tem que Isso. passar para ela ter o contato, senão ela não vai fazer efeito. Então, se tiver dúvida, busca o veterinário para estar orientando, Sim. às vezes colocar ali no consultório para ver como que fica. É. Às vezes a pessoa fica com dó de estar muito apertado, mas se ela não tiver em contato, ela não vai Não fazer funciona. efeito. Não vai fazer Tá lá assim. de enfeite. E aí você não vai prevenir Decoração. nada. Repelentes, né? Às vezes tem alergia, que nem o Chico, tanto da coleira quanto da pipeta. Sempre tá passando os repelentes, né? Antes, principalmente de sair para passear. Dependendo da casa, né? Utiliza a tela. Tem umas telas mais específicas. Pra isso também. E tem vacina pra isso? Tinha, atualmente não tem mais. Por quê? Não foi eficaz? Olha, teve um problema, né? Com a Foi um vacina. problema mais de estabilidade ali da vacina e houve a necessidade de fazer a retirada de todos os lotes. E a gente não tem previsão se vai voltar, né? Então, por isso que fica a depender mesmo do uso dos repelentes, né? Coleiras, pipetas. Outra questão também que é importante, que eu já peguei algumas situações no consultório. Eu coloco a coleira só na hora que o meu pet vai sair E depois pra eu passear. tiro. E tira. Não pode, não vai estar fazendo a É proteção uso contínuo. adequada, É uso contínuo. E tem coleiras que não precisa nem ser retirada na hora do banho. Você deixa ela já direto ali em contato íntimo com o pescoço. E a gente fala até da dupla proteção, né? Então, se for possível, a coleira e a pipeta. Sim. Paciente com e sem leishmaniose em Bauru, né, que é uma região endêmica, é obrigatório o uso de coleira. Né? Então, Latiu, coleirinha. Coleira. Tá. Eu vou fazer um mitos e verdades pra vocês aqui, tá? E pode ser, igual eu brinquei num outro episódio, pode ser mito, pode ser verdade, ou pode ser pergunta tosca que eu tô respondendo também, perguntando. Nada Tá? a ver, perguntando Aí você fala, também. tosca? Brincando. A leishmaniose é sinônimo de eutanásia? Não. Mito. Mito. foi. Mito, já Antigamente, foi, o pessoal é. pensava nisso. Mas não, a gente tem várias formas de controle, de Sim, tratamento, de de prevenção. Então, não é mais sinônimo de Mas eutanásia. tem tutor que acha, tá com leishmaniose, maioria. vou ter que eutanasiar, ou não, vamos eutanasiar. A primeira coisa que eu falo quando fecho o diagnóstico é não precisa eutanasiar, porque eles entram em pânico. Tá, mas é um tratamento, tanto o diagnóstico quanto o tratamento hoje, ele é caro? É que depende da fase da fase, doença. Infelizmente, uma das medicações, né, que tem ação leishmaniocida, que diminui muito carga parasitária, ela é um pouco... Também é alto. É um custo elevado. Um custo elevado, ainda mais para um cão de porte grande, né? E ela é uma medicação que a gente tem autorização para utilizar, né, dentro do território brasileiro, né, reconhecido aí pelo MAPA. Só que não tem, né, concorrente. Não, Então, a não gente tem genérico. não tem genérico. Existe medicamento genérico para veterinária? Os exclusivos veterinários, não. Não. Ah, mas utilizam-se... Existem laboratórios diferentes, aí Então, a gente- difere muito o custo. Isso, a mesma medicação, com nomes diferentes. E se utiliza medicamento humano em animal? Algumas exceções. Pode-se utilizar, né? Mas hoje, como forma da gente ter cuidado com relação aos possíveis efeitos adversos, a gente sempre tenta Priorizar priorizar os veterinários, né? Porque é onde foram feitos estudos, né? A gente tem uma segurança maior na utilização do produto exclusivo veterinário. Tá.
Próximo. Gato também pode ter leishmaniose. Pode. Pode. Pode? Não é tão comum, mas pode. Pode, É raro, mas pode. Mas pode, E os sintomas são os mesmos. São parecidos. É que o gato, a doença, ele disfarça mais. Ele é mais difícil da gente diagnosticar. Então, por isso que é importante, principalmente em regiões endêmicas, onde a gente tem o problema ali, né, de maneira recorrente, o gato ele também pode ser um portador de leishmaniose. Tá. O mosquito só existe em áreas rurais. Mito. Mito. Tá presente em Já todo está lugar. invadindo a área rural. Então, antigamente ficava lá, agora que está invadindo a Agora eles são área rural, urbanos. Eles se adaptaram à E vida a gente urbana. não tem mais quase floresta também, né? então, Então, eles sim, têm que eles se estão adaptar. invadindo tudo. Infelizmente, e até em apartamento. Por isso que, às vezes, a pessoa fica chocada quando diagnostica ou fala de uma possível suspeita. Mas vive em apartamento, mesmo assim. Mesmo assim. Coleira repelente é opcional. Não, é obrigatório. Não, obrigatória. É obrigatório. É Mito, obrigatório. essencial. Logo em Mito. Bauru, né? E tanto paciente, né, positivo quanto não positivo, tem que usar repelência, porque é a melhor forma da gente bloquear com que o mosquito ele chegue, pique e possa transmitir para outros animais ou para outras pessoas. O cão doente deve ser afastado da família. Jamais. Mito. Não passa para humano, né? Não, só pelo O mosquito. cão não passa para o humano. Passa a doença, ela é uma zoonose. Ela pode acometer o ser humano, mas não é o contato íntimo com o pet que vai transmitir. Eu posso beijar, eu posso abraçar, eu posso... Uma vida normal. Normal. Necessariamente precisa do vetor, precisa do mosquito para acontecer a transmissão. Por isso que, às vezes, até o ser humano acaba pegando leishmaniose e, às vezes, não tem pet dentro de casa. E por isso a importância da coleira. Por isso que é importante você utilizar, né, ter a consciência de que é fundamental, ainda mais em Bauru, a utilização da coleira. Né? É uma forma de você evitar que o mosquito ele pique. Sim. A doença é sempre fatal. Mito. Mito também. É mito. Não é real, né? Não, a gente consegue controlar bastante a doença, assim. Sim. Por isso que, Varia assim, muito. né, é importantíssima a questão dos check-ups, porque a gente consegue antever toda uma possível complicação futura. Porque a doença, ela é silenciosa, os sinais, eles às vezes passam despercebidos. Então, indo com regularidade ao veterinário, um veterinário, né, de confiança, um veterinário bom, às vezes, numa aplicação de vacina, ele já pode te sinalizar alguma alteração ali, já sugerir para você algum tipo de exame, né, passar por uma avaliação mais completa ali. Então, é importantíssimo ter, né, o acompanhamento ali, ter os check-ups, mesmo sendo filhote, adulto, não precisa esperar envelhecer para ter uma certa frequência com o veterinário, né? É importantíssimo, porque existem doenças ali que nem o câncer, que a gente comentou em alguns episódios anteriores, né? Quanto antes é diagnosticado, muito mais rápido e Muito mais fácil chances, né? da gente trazer qualidade, conforto e aumentar a super expectativa de vida. Show. Vocês fizeram uma live para alertar os tutores sobre isso, né? Foi a primeira live de vocês? Foi a segunda. A primeira foi... Qual que foi o tema? Foi giardia. Foi giardia. Foi giardia. Giardia. E agora falou sobre leishmaniose, né? Os dois são protozoários, hein? É. A giardia protozoária e a leixe protozoária. Isso. E teve algum assunto abordado nessa live ou algo que o tutor pergunta para vocês em consultório, na qual a gente não abordou aqui nesse episódio, mas que é interessante trazer para cá também? É como a Ká falou, o tratamento ele é individualizado, né? Toda dúvida, ela precisa, né, ser pontuada por um veterinário, né? Cuidado com as informações que você procura na internet. Tem muita fake news, tem muitos estudos aí que falam, não, tem que fazer chá de... o que é mesmo? De quiabo, né? Por aí. Não, Gente, é a mepacinomose. é a Agora para leite mepacinomose, também. Então, assim, tem umas coisas nada a ver. Cuidado. Procure um profissional, né? Que vocês tenham confiança, porque quando você procura pela internet, nossa, você só tem É igual, coisa né? feia A gente ali. coloca ali na internet, estou com dor na unha, o que pode ser desde câncer, né, até... Super aleatório. E raça, isso pode acontecer em qualquer uma. Ou não, tem raça que é mais
Ou não? Qualquer animal. Qualquer Macho, animal, fêmea. dependente. Macho, Sendo... fêmea, Inclusive cão, gato. silvestres, né? A gente está falando aqui, a gente está focando em cão e gato, mas silvestres também são portadores. Por isso que a eutanásia, né, o sacrificar o cão e o gato, não funciona como forma de controle para a doença. Porque os silvestres, eles também são portadores. Então, raposa, o gambá, roedores, tamanduá, tudo pode também ser portador e, inclusive, transmitir a doença. Sim, é importantíssimo um episódio desse, porque a gente está gerando conhecimento, né? Quem está nos assistindo pode não saber a intensidade que é e a responsabilidade que tem do veterinário, claro, mas também do tutor, de fazer o reconhecimento, de ver que está nessa fase aguda da doença, de que pode ser um portador para ser o transmissor, né? Mas isso é importante com que gere conhecimento. Agradeço muito a presença de vocês, trazendo algo tão importante hoje para a sociedade e através de algo público e gratuito que está acessível para todo mundo, né? Agradeço vocês aí a presença de todo mundo, tá? Doutora, muito obrigado. Muito obrigada por receber aí, por passar as informações. Acho que é muito importante buscar saber mesmo, principalmente no ambiente que a gente vive na cidade, que a gente tá. É importante buscar aí e não ignorar nenhuma coisinha. Doutora Isa, também muito obrigado aí por enriquecer este episódio. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. Espero voltar em breve. E espero que ajude a conscientizar as pessoas, né? Porque é uma doença muito importante na nossa região. Sim. E sugestões de tema também pode mandar, tá? Sim. Se você que está nos assistindo tem uma sugestão ou quer saber um pouquinho mais sobre algum tipo de assunto, escreve nos comentários. Ou se não, pode mandar na clínica que a gente vai buscar trazer especialista ou algum tutor que passou por esse estado da pergunta, enfim, para poder trazer esclarecimento para todo mundo. E doutora Fernanda, também muito obrigada aí pela presença. Obrigada, foi muito especial estar com vocês juntos essa noite. E a clínica está à disposição também. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, a gente está à disposição. Se quiser passar por uma avaliação, fazer um check-up, a gente faz o atendimento das 8 até as 8 da noite. Então, a gente está sempre ali à disposição para ajudar no que for possível. Perfeito. E muito obrigado. Mais um episódio aí, entregue. Estamos presentes hoje nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Começamos recentemente, mas já está uma quantidade de pessoas lá legal assistindo, visualizações bem bacana. E o episódio completo presente no Spotify e no YouTube. Não esqueça, caso você tenha alguma dúvida ou quer algum episódio, deixa um comentário aqui embaixo. Tá? Que a gente com certeza vai estar preparando um episódio bem bacana para estar apresentando para vocês. Muito obrigado e até o próximo. Até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.